pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o uso seguro de medicamentos na gestação e lactação. Mas antes de mais nada, vamos lembrar novamente da terceira meta de segurança do paciente, que é o medicamento seguro. Essa meta ela vem para garantir a segurança de armazenamento, movimentação e utilização de medicamentos de alto risco e que possuem nome, grafia e aparência semelhantes, prevenindo a ocorrência de uma administração inadvertida. E o que a gente pode fazer para melhorar o processo, para que essa medicação seja feita de forma correta, de forma segura? O primeiro é que a segurança no uso de medicamentos inclui a checagem de identificação no paciente com a prescrição médica. Sempre lembrar de fazer essa checagem. Ficar atento à realização do passo a passo, né? Confirmar os dados da pulseira com o prontuário, verificar novamente a prescrição e fazendo bem direitinho para que não ocorra erros. Envolver os pacientes no processo do cuidado, esclarecendo todas as dúvidas. Isso vai evitar falhas, dar autonomia para o nosso paciente, vai ajudar com que o nosso erro não aconteça. Então vamos falar um pouquinho sobre isso na gestação. A gente sempre escuta muito sobre os cuidados, que a gestação é um outro momento, que a gente tem que tomar todo cuidado, porque agora não é mais um, agora é dois. E realmente é isso. A gestação, ela tem um alto risco. Então é super importante que nessa fase, todos os medicamentos que forem passados para essa mulher seja de forma muito bem avaliada, muito cautelosa, né? Tem que dar toda a informação, tem que ser passado todo o passo a passo para essa cliente, para que não haja nenhum tipo de erro. E esse é um dos grandes problemas, né? As informações da pré-comercialização para a população são completamente limitadas. Então, é muito difícil ter uma orientação correta, é muito difícil obter dados que sejam fidedignos, né? Que tragam realmente o que está acontecendo, como foi o processo desse medicamento. Uma das dificuldades também é encontrar estudos de medicamentos nessa fase da vida, já que, enfim, é muito difícil pessoas aceitarem tomar medicamentos durante a gestação. Então, a gente fica muito limitado ao que já existe. Então, é muito importante que seja repassado que esse medicamento, como é que esse medicamento foi feito, quais foram as pesquisas, como foi que funcionou, quais foram os efeitos, né? Porque todos os medicamentos, eles vão penetrar no nosso corpo. Né? A gente vai tomar o medicamento, a gente vai injetar e ele vai tomar nossas células e vai passando. Na gestação, esse medicamento ele pode ultrapassar a barreira placentária. A placenta, aquele localzinho que o bebê fica, né, que é a conexão entre a mãe e o bebê. Então, os medicamentos eles podem passar por essa placenta. Então, é muito importante que a gente tenha o conhecimento e que a gente passe esse conhecimento para o nosso cliente sobre os efeitos e sobre a possibilidade, se esse medicamento pode realmente passar, quanto ele passa, se tem facilidade, se tem acúmulo, se esse medicamento fica muito tempo no organismo. Então é super importante que a gente veja isso. Deve-se garantir também que a prescrição desses medicamentos seja feita apenas quando necessário. Não é para, ela tá com isso, vamos passar um remédio, um paracetamol, vamos passar um dipirona. Então é super importante que os medicamentos eles só sejam passados se for último caso, né? E além disso, é para fazer uma checagem, uma dupla checagem, ver que medicamento é esse, analisar novamente os efeitos adversos, ver tudo de novo, fazer uma revisão para saber se esse medicamento realmente é seguro. Então, a gente deve prestar muita atenção nisso. É muito importante que nós, profissionais, também nos atualizemos com relação aos medicamentos. Existem listas na Anvisa dizendo quais são os medicamentos mais seguros para esse período da vida. Então, é muito importante que nós tenhamos esse conhecimento e busquemos atualizar esse conhecimento. E também é muito importante que a gente dê autonomia para o paciente
com relação aos medicamentos que ele toma. Então, a gente precisa incentivar e inserir esse paciente no seu cuidado. Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de erros em medicações. Aqui em vermelho vocês podem ver que não use esse medicamento se você estiver grávida ou possivelmente grávida, informe ao seu médico ou farmacêutico. Esse quadradinho vermelho, ele geralmente aparece em alguns medicamentos. Então, é super importante a gente observar a caixa, observar a bula, né? É importante também que o médico, o enfermeiro, ele informe o paciente dessa possibilidade. Então, é sempre prestar muita atenção, sempre observar o nome, observar a quantidade, para que não haja nenhum erro. Então, aqui tem alguns exemplos de erro, como troca de medicamento, o uso de medicamentos que já foram confirmados como para não serem usados durante a gravidez, anti-inflamatórios, observar que tipo de anti-inflamatórios é esse, são esteroides ou não esteroides. Então, observar bem direitinho, né, todo o passo a passo do medicamento. E quais são as recomendações gerais? Antes de todo qualquer medicamento que essa mulher vá tomar, é importante que a gente colete os dados dela para avaliar se essa farmacoterapia está adequada, avaliar se essa mulher está em idade fértil e se está gestante durante o uso do medicamento, avaliar os medicamentos utilizados por ela, priorizar o uso de medicamentos que passam pouco pela barreira placentária, evitar a polifarmácia, evitar que essa mulher tome 6, 7 comprimidos por dia, 7 substâncias diferentes, né? Orientar para ela não se automedicar, não ficar tomando anti-inflamatório, antibiótico, sabe? Sem nenhum tipo de prescrição. E promover educação em saúde, né? Promover para que essa gestante ela possa se empoderar, para que ela possa ter o conhecimento daquilo que ela está tomando, daquilo que ela está se medicando. E depois da gestação, também tem que ter os cuidados. Durante o puerpério, durante a amamentação, é super importante que a gente tenha esses cuidados. Então, antes de mais nada, a amamentação, ela traz inúmeros benefícios, tanto para a mãe quanto para o bebê. É importante a gente lembrar que amamentar é importante até os 6 meses, ser amamentação exclusiva, tentar manter o máximo de tempo possível. Se possível, a gente também tem que entender que existem algumas mães que não conseguem amamentar. Então, é importante que a gente incentive essa amamentação e que ela permaneça. Né? O leite materno ele é completamente balanceado, ele é cheio de protetores, ele é cheio de anticorpos, né? Que a mãe passa para o bebê. Ele é super importante para prevenir, sobretudo, é extremamente nutritivo. Então, a gente precisa incentivar a amamentação. E durante essa fase, a gente precisa tomar cuidados também. Afinal, tudo aquilo que a mãe come e ingere, ele pode passar pelo leite. Então, a maioria dos medicamentos, eles podem sim ser usados com segurança, sem problema nenhum. Mas é importante também que a gente observe quais são esses medicamentos, que a gente vá lá na listinha e veja se esses medicamentos são realmente seguros assim. Mas é importante frisar que a maioria dos fármacos ele é compatível com a amamentação. E ele não deveria ser um motivo para que a mãe deixe de amamentar, para que haja um desmame precoce dessa criança. Então é importante a gente ter essa noção de que o remédio ele vai até ajudar, mas a gente também não pode exagerar. Existem alguns medicamentos que eles são utilizados para aumentar o leite durante a amamentação, né? Para aumentar a lactação. Mas é importante a gente lembrar daquela famosa frase de que tudo demais é veneno. É isso mesmo. Então a gente precisa ter uma dosagem, um aprazamento, para ter todo o cuidado para que não aconteça isso. E os fármacos? Existem muitas perguntas que a gente faz. Esses fármacos passam para o leite materno? Qual é a quantidade que passa? O fármaco presente no leite vai ser absorvido pela criança?
Então, existem alguns parâmetros que é feito de avaliação para saber como é que esse medicamento vai influenciar. E sim, existem alguns fármacos que sim vão passar pela amamentação, pelo leite. Vai ser em quantidade significativa? Não. Vai ser uma quantidade mínima, provavelmente. O profissional que atender, ele vai observar isso, saber como é a disposição, como é que esse medicamento funciona, como é a absorção dele, para que não traga nenhum prejudicial. E quais são esses fatores que influenciam? Concentração do fármaco, do plasma materno, a meia-vida, o peso molecular, o grau de ionização, a biodisposição. Então, tudo isso vai ser observado para que a amamentação continue de forma segura. E aí, o que a gente faz quando for atender uma mulher que está amamentando? É importante que a gente colete os dados da mãe da criança para avaliar de forma correta essa farmacoterapia. Avaliar a criança quanto ao risco do uso desse medicamento. Avaliar os medicamentos que a Nutriz está tomando. Considerar que os medicamentos com segurança são comprovados para recém-nascidos ou lactantes, que na maioria das vezes eles são seguros. Priorizar o uso de medicamentos que passam pouco para o leite. E orientar. Novamente trazer educação e saúde. Novamente empoderar essa mulher para que ela saiba o que ela está tomando, para que ela saiba o que ela está ingerindo, quais substâncias ela está ingerindo, como aquilo pode afetar o seu bebê, para que a gente possa dar essa autonomia, para que a gente possa evitar esse erro também. A segurança, ela não é só da gente para o paciente, mas do paciente para a gente também. A partir do momento que a gente ensina esse paciente, a gente ajuda o nosso trabalho também. Então é muito importante que as duas partes elas tenham conhecimento suficiente para promover essa segurança. Né, o acompanhante também, né, o marido, a mãe, algum familiar, uma amiga que estiver com aquela mulher, porque traz uma segurança a mais, é uma barreira a mais para que o erro não aconteça. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.